Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que nos assistem, vários vereadores estão se referindo ao viaduto inacabado e aos problemas que ele tem apresentado para a nossa cidade já há muitos anos. Com razão, é um problema muito grave. Para nós que estamos mais ou menos envolvidos com essa situação, compreendemos com facilidade, mas eu quero falar para as pessoas que não estão acostumados a isso. Eu vou falar de uma maneira mais simples do que os vereadores falaram. O poder público não pode construir uma obra e contratar quem ele quer, ele tem que fazer uma licitação. O que é uma licitação? Ele coloca na imprensa: gente, eu preciso construir um viaduto, quem quer construir para mim e quanto custa? Então as pessoas se apresentam para construir e dizem quanto vão cobrar para construir. Qual é o grande problema? E é um problema que atinge todos os órgãos públicos do nosso país. As empresas, quando apresentam os seus valores para construir a obra, eles já estão contando que vão receber aditivos. Então o que eles fazem? Eles jogam o preço muito baixo, um preço que eles não conseguem construir com aquele preço. E com isso, eles ganham a licitação, porque os outros apresentam um preço maior. Eles apresentam um preço muito baixo, ganham a licitação. E a primeira coisa que fazem é pedir aditivo, ou seja, eu preciso de tantos R$1.000 a mais para concluir essa obra. E é isso que acontece. Quando o poder público cria dificuldade, diz que não vai dar aditivo, eles paralisam a obra. E isso a gente vê em escolas paralisadas, é esse o problema, o viaduto é esse o problema, a Câmara sofre esse problema, enfim, é uma desonestidade do participante da licitação. Ele já vem de má fé, de má vontade. Por quê? Ele apresenta um preço baixo, ganha a licitação. Depois ele pede um aditivo muito alto. Então ele vai ganhar muito mais do que se tivesse ganhado na própria licitação. Ou seja, muito mais do que aquele que apresentou o preço real ganharia. E aí ele conclui a obra. Como a Prefeitura de Bauru tem feito o seu papel e não concedido o aditivo, até porque a empresa se comprometeu em construir, em terminar o viaduto com aquela quantia de dinheiro, o viaduto fica parado. E a empresa sabe que é ruim para o município o prédio ficar parado, a obra, seja qual for, ficar parada. Então há uma pressão no poder público em dar o aditivo para que termine a obra, porque senão fica parado e vai se arrastando ao longo do tempo e não termina nunca. A empresa sabe disso. Então, ela chantageia o município com a demora. Se quiser a obra, tem que me dar o aditivo, senão eu não termino. E vai ficando essa coisa aí que a gente vê tapumes espalhados pela cidade em obras públicas. Por quê? Porque a empresa se demora em concluir. Por quê? Porque quer mais dinheiro, quer ganhar muito além do que é devido em relação à obra que está executando. Quinta-feira passada nós tivemos aqui uma audiência pública a respeito do Instituto de Planejamento. Essa audiência foi convocada pelo nosso presidente, o Sandro Bussola, que por motivos de última hora não pôde comparecer, mas a audiência foi de grande importância e eu entendo ela como passos muito importantes direcionados no sentido da implementação do Instituto de Planejamento na cidade de Bauru. Nós, vereadores, desde o mandato passado que eu estou aqui, estamos reclamando da falta de planejamento, seja nas instituições, seja no próprio executivo. Nós precisamos de diretrizes a longo prazo, de forma que os prefeitos possam adentrar nos seus mandatos e cumprir aquelas diretrizes que já existem, para que a cidade tenha um norte, para que a população saiba o que vai acontecer ao longo do tempo. E o Instituto de Planejamento seria perfeito para isso. Nós temos a ideia do prefeito, que nos parece bastante acanhada em relação ao Instituto de Planejamento, mas surgiram outras ideias bastante importantes nessa audiência pública, que nós poderíamos sim desenvolver, conversar, incrementar isso aí, no sentido de implantar um instituto que realmente funcione e possa ajudar a cidade de Bauru no seu planejamento a longo prazo, nas obras que devem e precisam ser feitas na nossa cidade. Várias ideias foram apresentadas por diversas pessoas, inclusive o presidente do Partido Verde esteve nessa audiência, apresentou a sua ideia também, não é? O presidente da comissão do município de Bauru também trouxe ideias excelentes, muito importantes, gostei mais da dele, inclusive, é uma pessoa que sabe das coisas. Então, nós temos sim condições de
adiantar isso, de aprimorar isso e realmente ter um instituto, entendo eu, que um organismo que seja enxuto, pequeno, mas que seja à parte da prefeitura, que as pessoas tivessem realmente a incumbência de pensar a cidade de Bauru para o futuro e aí sim, unindo as suas ideias com o secretariado, com pessoas da nossa cidade e pudessem então incrementar isso aí. Me honra com a parte, vereador. Eu gostaria de parabenizar o senhor pela sua fala e dizer que o presidente do nosso partido não podia estar presente, ele veio representar a gente e de forma ativa ele participou da audiência. Já foi elaborado pelo partido um documento fazendo toda uma análise desse projeto. Eu acho que o senhor tem toda a razão, acho que nós temos que chamar por uma reunião o Conselho das Cidades, a própria Batra, né, e discutirmos isso de uma forma bem madura, né, porque nós estamos se referindo ao planejamento da cidade. Então, eu queria que o senhor engrossasse as fileiras das nossas ideias em relação ao Instituto do Planejamento, para que a gente possa fazer uma discussão um pouquinho mais ampla. Com certeza. Entendo eu que deveria ser um instituto meio semi-separado do Executivo, que ele tivesse uma certa autonomia, não é, para planejar, apresentar projetos, e entendo eu que nós poderíamos ir até além. Esses projetos poderiam ser aprovados, de forma que eles passassem a ser um regulamento da cidade e que não pudesse ser alterado, não substancialmente, pelos próximos governantes que viessem, que fosse alguma coisa que se estabelecesse uma diretriz para a cidade, que todos os governantes na sequência devessem seguir, para que Bauru tivesse uma ideia do que vai acontecer no seu futuro e do que pode e deve ser feito no futuro. Gostaria de pedir à TV Câmara, se possível, que focasse a manchete que está no Jornal da Cidade de hoje. É uma manchete bastante interessante em relação da nossa fala da semana passada, não é? A falta de energia elétrica. Nós lemos no cabeçalho: energia, empresas faturam com crise. 9 bilhões em 2 meses, em função da crise da energia elétrica. Crise que não surgiu hoje. A possibilidade da falta de energia elétrica já ocorre há mais de 10 anos, e nós já tivemos problema com a energia elétrica há muitos anos atrás. O que incomoda a população brasileira é que o Poder Executivo, é que a administração do nosso país não fez nada para minimizar o problema. Que tipo de geração de energia foi construído nos últimos 10 anos? O Brasil está parado. Agora, ninguém tem pressa em resolver esse problema. No próprio Jornal da Cidade está aqui, ó. Na outra ponta, os grandes perdedores, quando o assunto é crise energética, serão os consumidores de energia, que vão pagar essa conta nas próximas revisões tarifárias. Então, por que o governo estaria preocupado? Ele paga 9 bilhões para distribuidoras e cobra de nós. Um pouquinho de cada morador do país, um pouquinho de cada um que paga a sua conta de energia elétrica, não é? E está tranquilo. Para que ele vai construir novas usinas? Não sei quanto custa para construir uma usina, mas em 2 meses nós perdemos 9 bilhões. Mas não é que nós perdemos, quem perdeu é a população. Mas quem ganhou, tem 4 empresas aqui no jornal, está escrito aqui: CEMIG, CESP, Tractebel e Banco BTG. Quer dizer, alguém está ganhando 9 bilhões, que está saindo do bolso do brasileiro. Esses 9 bilhões não poderiam estar sendo investidos na construção de novas usinas, que nós temos água suficiente para isso? Me honra com a parte, vereador Arildo. Vereador, saiu na Folha de São Paulo, não são 9 bi, são 15 bilhões já. Então a conta é um pouquinho maior. E você parou de investir no setor essencial para aumento da industrialização do nosso país. Ninguém cresce sem energia. Então, há uma vergonha o que o governo federal está fazendo com o desenvolvimento deste país. Preferiu-se comprar voto através de políticas assistencialistas do que investir em infraestrutura para o desenvolvimento sustentável dessa nação. Então, isso é uma vergonha. E fique claro que nós estamos falando da administração do federal de uma forma generalizada e não partidária.
O que nós precisamos é que o governo federal realmente se incumba da importância de fazer aquilo que lhe compete e pare de transferir para o brasileiro o ônus dos problemas que acontecem em nosso país. Obrigado, senhor presidente.